Olá, seja muito bem-vindo, caríssimo professor, caríssimos estudantes. Profires aqui mais uma vez no componente de educação física e hoje nós temos aí o momento da revisão geral, né, da nossa unidade 1. Bora ver o que a gente tem aí para revisar? Dá uma olhada aí no nosso slide. Então, nosso conteúdo de hoje, né, a nossa agenda, vai abordar aí alguns assuntos. Quais são eles? Nós vamos abordar aí a aula 1, que foi sobre atividade física no mercado de trabalho e na vida diária. Nós também vamos abordar aqui a aula 2, a linguagem do corpo na sociedade e no trabalho. Temos aqui a aula 3, aptidão física e trabalho. E temos aí para fechar a aula 6, sobre exercício físico na prevenção dos problemas da coluna vertebral, ok? Então, bora lá para a aula de número 1. Na aula de número 1, nós vimos, né, sobre a atividade física no mercado de trabalho e na vida diária, né? E aí nós falamos sobre a cultura corporal de movimento, né, que tem que estar inserida aí nessa educação básica, correto? Temos que buscar aí cidadania, criticidade, uma cultura, transformação, conhecimento, né, biológico sobre o nosso corpo, hábitos mais saudáveis. Então, quando a gente fala dessa cultura corporal de movimento, a gente tem que incluir tudo isso, certo? Nós falamos aí sobre a atividade física, nós entendemos que essa atividade física é todo e qualquer movimento que nos tire aí do nosso repouso, que faça esse gasto energético maior do que os nossos níveis de repouso, certo? Então, nós podemos estar realizando atividades rotineiras no nosso dia a dia e podemos estar realizando essas atividades físicas, correto? Porque elas estão associadas aí a contrações musculares que estão ligadas a esse gasto energético acima dos nossos níveis de repouso, certo? Então, nós pensamos aí também que essas atividades, elas estão ligadas aí a diversas dimensões. E aí nós trazemos aqui, por exemplo, as dimensões pessoais, né? Nessa dimensão pessoal, a gente percebe os nossos interesses, nossas habilidades, nossas vontades, ok? Nós temos aí a construção da nossa identidade, dos nossos valores, o reconhecimento da nossa própria origem, a forma de lidar com nossos sentimentos, tá? Uma outra dimensão que também está muito presente aí é a dimensão social, né? Sociais, onde nessa dimensão os jovens eles devem refletir mais sobre as relações interpessoais, certo? Aborda aí atuações dos indivíduos na sociedade, né? Para buscar aí soluções de problemas que são de cunho coletivo. Desenvolve também a questão da empatia e da ética. Então, dentro dessa primeira temática aí, a gente tem que focar nesses pontos. É muito interessante, certo? Entramos agora, fizemos uma pincelada aí dessa nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, nós lidamos aí sobre a linguagem do corpo na sociedade e no trabalho, né? O que nós transmitimos através do nosso corpo? Nós lembramos que o nosso corpo fala, certo? E se esse nosso corpo fala, a gente tem que ficar muito atento a tudo isso. Então, nós falamos aí sobre essa linguagem desse corpo na contemporaneidade, a forma complexa de interação interpessoal, essa comunicação que ela não é verbal, né? Ela é corporal, expressa por gestos, por expressões faciais e até mesmo pelo meu corpo, a minha postura. Falamos sobre a relevância do conhecimento da linguagem corporal, né? Sobre os domínios das próprias expressões, desses gestos, a gente ter essa consciência, mudança de comportamento da imagem de uma pessoa. Nós sabemos que o nosso corpo fala e ele traz aí instintos, desejos, sentimentos, pensamentos, né, consciências e a razão. Temos que levar em conta aí que somos uma totalidade de gestos, de expressões, de postura corporal. Então, nunca observar uma pessoa de forma isolada, certo? Falamos ainda sobre o corpo e a comunicação não verbal na vida diária, os traços de personalidade, observação das pessoas, como elas agem, a leitura desse comportamento corporal, se há algum desconforto, alguma falta de confiança,
uma distância no assunto, uma insegurança, tudo isso pode ser exposto através desse corpo, certo? Dentro de tudo isso, nós também trouxemos aí que essa linguagem do corpo, ela nos diz muitas coisas, né? Ela pode estar transmitindo através desse corpo diversas informações, né? Informações que podem ser depositárias de saúde ou de doença, que pode estar estendendo o sucesso ou o insucesso, está expressando uma força coletiva ou um poder individual. Então, a gente tem que estar observando isso também, certo? O que mais, Profires? Trouxemos aí dicas, né, de linguagem corporal no trabalho. Importante a gente estar observando as nossas posturas com relação aos nossos sentimentos, as nossas expressões faciais, até mesmo as nossas microexpressões faciais, né? Uma piscadinha, uma mordidinha no canto do lábio. Então, tudo isso se soma quando a gente vai falar de expressão, né? De linguagem corporal aí, de expressão facial, de tudo isso, certo? A gente também falou com relação a essa aparência física que pode estar evidenciando aí para o outro, né? Tá observando qual o cuidado que eu tenho com os meus cabelos, com a pele, com a unha, com os pés, com os sapatos, com as roupas, com os acessórios. Como que eu me apresento? Não é verdade? Então, tudo isso também está sendo exposto. O que mais, Profires? E aí, já entrando na aula de número 3, nós falamos sobre a aula de aptidão física no trabalho, né? Como que eu posso estar melhorando aí essa minha aptidão física no meu trabalho, né? Como que eu posso estar inserindo aí essa prática do exercício físico no meu cotidiano para estar uma melhora nas atividades laborais as quais eu desempenho diariamente, certo? E aí nós entendemos o que é essa aptidão física, né? Qual é essa relação que existe. Então, nós entendemos que essa aptidão física ela é uma capacidade de realizar as atividades físicas cotidianas com tranquilidade e com menor esforço, certo? A partir daí, nós vemos que existem algumas formas de avaliar essa aptidão física, né, profissional. Através do que, Profires? Através de exames médicos, de avaliação clínica, do índice de capacidade do trabalho, através de teste de aptidão física, né, o TAF. Então, tem diversas formas aí para estar sendo observado. Nós também falamos aí que através dessa aptidão física nós podemos observar, né, o desempenho da pessoa nas atividades laborais, a sua disposição diária nessas atividades, a sua capacidade funcional. Então, tudo isso vai ter essa correlação aí nessa aptidão física e no trabalho, certo? Maravilha. E aí, quando nós falamos de TAF, a Prof trouxe aqui quais são essas capacidades físicas que são mais exigidas no TAF, né? Quando você vai fazer aí esses concursos públicos, né, da área aí das forças militares, com o corpo de bombeiro, para a polícia militar, enfim, né? Quais são essas capacidades que são exigidas? Então, são exigidas capacidade de força, de velocidade, de agilidade, de resistência muscular e de resistência aeróbica, certo? É utilizado alguns testes, como o teste de flexão de quadril abdominal, de impulsão horizontal, de tração na barra fixa, de vai e vem de 20 metros corrida e de teste de corrida de 12 minutos. Então, aí nós temos alguns, né, dos testes que são muito presentes aí nos TAFs. Quando a gente fala de preparação de TAF, a gente tem que pensar numa pessoa capacitada, e essa pessoa capacitada é o profissional de educação física que vai estar podendo dar orientações e observando aí quais são essas exigências que você deve cumprir, que você deve observar. Então, ele vai fazer esse acompanhamento com você, né, se essa for a tua pretensão, e vai estar observando alguns pontos, como a tua individualidade biológica, a tua especificidade de treino, a adaptação ao teu treino, certo? Lembrando que cada indivíduo é um indivíduo único. Então, quando a gente fala aí dessas exigências,
eu tenho que conhecer muito bem esse edital e eu tenho que ter um profissional para estar me auxiliando, me orientando aí e observando aí essas capacidades, esse melhoramento dessas capacidades, ok? E aí nós chegamos aqui na nossa sexta aula, que foi a aula sobre exercício físico na prevenção dos problemas da coluna vertebral, certo? E aí nós trouxemos aí diversas abordagens, né? Nós entendemos aí que tipo de problemas são mais evidentes, né? Nós conhecemos também quais são as principais vértebras, divisões aí da nossa coluna. E aí eu trago aqui para você para a gente poder relembrar. Nós relembramos que temos aí ao todo 33 vértebras, né, nesse conjunto aí dessa nossa coluna. Nós temos aí algumas divisões para a coluna cervical, para a coluna torácica, para a coluna lombar e a parte pélvica, né? Dentro desse conjunto, nós temos aí também a parte sacral e a coccígea, tá? Lembrando que na região de pescoço nós temos aí 7 vértebras, que vão da C1 até a C7, ok? Na região do tronco nós temos aí 12 vértebras, que vão da T1 até a T12. E na região da cintura, né, na região da lombar, nós temos da L1 a L5, 5 vértebras, tá? Lembrando que aí na pelve, né, nessa região pélvica aqui, que é a base da coluna, nós temos membros inferiores que se articulam. Então, nós temos aqui as vértebras ligadas à coluna aqui, né? A parte sacral e a coccígea. Nós temos aqui um conjunto de 5, tá? E elas são, como fala, elas são articuladas entre si, que parece ser apenas uma única, né? Mas na realidade na sacral nós temos 5 e na coccígea nós temos mais 4. Então esse conjunto forma aí a nossa coluna vertebral, com esses pequenos ossos, essas vértebras, ok? E aí quando a gente fala aí de coluna vertebral, nós temos que lembrar do nosso eixo central, certo? Esse eixo central que nós temos aí nessa passagem aí da nossa medula, né? Ele é responsável aí nessa coluna pela flexibilidade do nosso tronco e a sustentação e que faz nós ficarmos na posição bípede, ou seja, nos deixa nessa posição em pé, com os 2 pés plantados no chão, né? Qual é essa função dessa nossa coluna, prof? A função dela é proteger essas estruturas neurais, ao mesmo tempo que coordenar e transmitir os movimentos entre os membros superiores e inferiores, certo? Nós conhecemos aqui alguns problemas ocasionados nessa coluna, como a lombalgia, o a dor na lombar, a dor ciática, a hérnia de disco, o bico de papagaio e a osteoporose, né? A gente percebe aí desajustes nessa coluna, tá? Achatamentos, vazamento do líquido, né? Migrando esse líquido. Então a gente percebe diversas formas aí que podem agredir essa coluna e que podem causar essas dores, certo? A má postura é o grande fator para levar esses problemas, certo? Nós trouxemos aí também, com relação à coluna, né, que são fundamentais para prevenir esses tratamentos, para trazer prevenção e tratamento do desvio da coluna. Ter a inserção da prática do exercício físico, né, orientada, regular, o fortalecimento dessas estruturas, né, da musculatura especial da costa, a fisioterapia e, claro, bons hábitos posturais. Evitar, né, forçar demais as nossas estruturas, né, levando aí uma cifose, uma lordose, uma escoliose, né, uma hiperlordose, hipercifose, as hipers da vida, né? Então a gente tem um controle, né, com relação à nossa coluna aí. Buscando isso tudo através do que, prof? Através de exercícios de flexibilidade, exercícios pliométricos, exercício de fortalecimento, exercícios funcionais, certo? Onde que a gente encontra, prof? Na natação, no pilates, na musculação, na dança, na hidro, tá? Então, são sugestões aí de
de exercícios que podem estar sendo inseridos aí para a melhora aí nessa coluna. E aí, depois dessa pincelada toda, né, dessa sintetizada, vem aqui comigo, vou entrar aqui nesse slide. Chamo você, caríssimo estudante, tá? Aqui a prof trouxe só uma pincelada bem, como ela fala, bem sintetizada mesmo, certo? Então, você pega esses conteúdos, pega os outros, tá? A gente trouxe aqui alguns, tá? Que estão interligados e você faz uma releitura de tudo isso para que você saia bem na avaliação, certo? A avaliação não tá difícil, tá? Mas exige que você tenha um conhecimento prévio, né? O conhecimento prévio, ele surge a partir do momento em que eu me interesso por fazer a leitura, né, antecipada, me inteirar desses conhecimentos, né, que já foram trabalhados aqui. A prof trouxe aqui 4 temáticas, né? Nós falamos algumas voltadas para o trabalho e nós finalizamos aqui com relação aqui à coluna. Então percebam que cada conteúdo ele está interligado um ao outro, certo? Mas é preciso que você faça aí suas anotações, seus mapas mentais, faça aí essa junção de conhecimentos, pesquise, né? Busque mais além, leia aqueles materiais complementares que a prof vem trazendo para você, certo? E aí você vai sair super bem aí nessa avaliação, tenho certeza. A prova não está difícil, como eu mencionei, né? E eu tenho certeza que você vai sair super bem. Antes que eu me esqueça, tá? Lembra de sempre registrar as práticas aí do Momento Mexas. Prof, não deu de fazer aqui na aula, eu fiz lá em casa com a minha família, foi bem legal, foi bem divertido. Deixei o celular paradinho lá, registrei tudo e trouxe aqui, mandei para a prof, ela vai te mandar. Mandei para o prof aqui, eles vão te mandar e tu vai acompanhar o que aconteceu lá em casa, o que aconteceu no parque, o que aconteceu aqui na escola. Fico muito feliz aí com essa tua atitude, certo? São atividades que dá para você realizar na escola, que dá para você realizar em casa sem problema nenhum. Então, não tem desculpa para não fazer, certo? Então, faz as atividades, registra, manda que eu quero acompanhar aí. E isso vai ajudar também no meu planejamento, gente, tá? O nosso planejamento ele é com base no que vocês nos dão de devolutivo. A gente sabe que tem as dificuldades, que tem a particularidade de cada região, né? De cada espaço, né? Nem todo mundo tem um espaço de quadra, nem todo mundo tem um espaço coberto, nem todo mundo tem um espaço aberto, né? Mas a gente tem um espacinho da sala. Então, na maioria das atividades dá para realizar em sala, sim, certo? E a gente está sempre contando com essa parceria do prof que está aí do outro lado, da prof e do prof, certo? São professores assim esplêndidos, maravilhosos e por isso que eles estão aí com vocês, certo? Já agradeço mais uma vez aí, professores, agradeço mais uma vez aí, estudantes, pela participação e pelo envio das atividades. E saiam-se bem aí nas atividades e nas avaliações, certo? Certinho? Tranquilo? Então, Prof. Iris vai ficando por aqui, agradecendo aí a participação de vocês e os estudos, as anotações, e fiquem aí com esse cenário lindo feito especialmente para vocês. Tchau, gente!